O Lar Adventista, capítulo 83. A sedução dos prazeres. O coração natural busca prazeres. A mente natural tende para o prazer e a satisfação egoístas. É método de Satanás providenciar a abundância dessas coisas. Busca encher o espírito dos homens com o desejo dos prazeres mundanos, a fim de não lhes sobrar tempo algum para perguntarem a si mesmos: como vai minha vida? O amor do prazer é infeccioso. A ele entregue, a mente precipita-se de um a outro ponto, buscando sempre algum entretenimento. Os prazeres mundanos são absorventes, e para desfrutar sua alegria momentânea, muitos sacrificam a amizade do céu com sua paz, amor e alegria. Mas esses procurados objetos de deleite logo se tornam amargurantes, insatisfatórios. Milhões vão aos lugares de diversões. Nesta fase do mundo há uma busca de prazeres sem precedentes. Dissipação e absurda extravagância prevalecem por toda a parte. As multidões estão famintas por divertimentos. A mente torna-se frívola e vulgar por não estar acostumada à meditação nem disciplinada para o estudo. É corrente o sentimentalismo ignorante. Deus exige que cada alma seja disciplinada, refinada, elevada e enobrecida. Mas não raro toda a aquisição de valor é negligenciada pelo exibicionismo da moda e os prazeres superficiais. Os divertimentos emocionantes de nosso tempo mantêm a mente de homens e mulheres, porém mais especialmente da juventude, numa febre de agitação que lhes consome a reserva de vitalidade numa medida muito maior que o estudo e os trabalhos físicos, cuja tendência é amesquinhar o intelecto e corromper a moral. A juventude é levada de roldão pela onda popular. Os que se deixam dominar pelas diversões abrem a porta para um dilúvio de tentações. Dedicam-se a divertimentos sociais e à irrefletida hilaridade. Passam de uma a outra forma de dissipação, até perderem tanto desejo como a capacidade de viver de maneira útil. Esfriam as aspirações religiosas, debilita-se a vida espiritual. As mais nobres faculdades da alma, numa palavra, tudo quando liga o homem ao mundo espiritual, é envelhecido. Membros da Igreja entre os amantes de prazeres. Muitos estão avidamente participando de prazeres mundanos, desmoralizantes, os quais a palavra de Deus proíbe. Cortam assim sua ligação com Deus e se enfileiram entre os amantes dos prazeres do mundo. Os pecados que destruíram os antediluvianos e as cidades da planície existem hoje, e não apenas em terras pagãs, não somente entre os populares professos do cristianismo, mas entre alguns que professam estar aguardando a vinda do Filho do Homem. Se Deus apresentasse esses pecados diante de vós, como aparecem aos seus olhos, sentir-vos-íeis cheios de vergonha e terror. O desejo de agitação e aprazível entretenimento é uma tentação e uma cilada ao povo de Deus, e especialmente aos jovens. Satanás está continuamente arranjando engodos com que desviar a mente da solene obra de preparação para as cenas que se acham num próximo futuro. Por intermédio dos mundanos, entretém uma constante estimulação a fim de induzir os imprudentes a se unirem aos prazeres do mundo. Existem shows, preleções e uma ilimitada variedade de distrações destinadas a levar ao amor do mundo, e mediante esta união com ele, a fé é enfraquecida. Satanás, hábil encantador. Os jovens em geral se conduzem como se as preciosas horas de graça, enquanto a misericórdia opera, fossem um grande feriado e eles estivessem colocados neste mundo tão somente para se divertirem, para se satisfazerem com um continuado giro de agitação. Satanás tem estado a fazer especiais esforços a fim de levá-los à busca da felicidade nos divertimentos mundanos e a se justificarem procurando mostrar que esses prazeres são inofensivos, inocentes e até mesmo importantes para a saúde. Ele, Satanás, apresenta o caminho da santidade como sendo difícil, ao passo que os caminhos dos prazeres mundanos são cobertos de flores. Em cores falsas e enganadoras, ele apresenta o mundo com seus prazeres diante da juventude. Mas os prazeres da terra logo terão fim.
e aquilo que é semeado deverá também ser ceifado. Ele é, em todos os sentidos da palavra, um enganador, um hábil encantador. Possui muitas redes finamente tecidas, de inocente aparência, mas astutamente preparadas para emaranhar os jovens e os desprevenidos. A educação amesquinhada pelo amor dos prazeres. Os pais erram quando introduzem seus filhos na sociedade em idade tenra, pelo receio de que nada aprendam a menos que assistam a recepções e se misturem com os que amam os prazeres. Até quando, ainda na escola, eles permitem que seus filhos frequentem reuniões sociais e se misturem com a sociedade. Isto é um grande erro. Assim aprendem eles o mal mais depressa do que as ciências, e sua mente se enche de coisas inúteis, enquanto a paixão pelos prazeres se desenvolve a tal ponto que se lhes torna impossível obter conhecimentos mesmo dos ramos comuns da educação. Sua atenção é dividida entre a educação e o amor ao prazer, e como o amor ao prazer predomina, seu progresso intelectual é lento. Como Israel no passado, os amantes do prazer comem, bebem e se levantam para divertir-se. Há alegria e bebedice, hilaridade e divertimento. Em tudo isto, os jovens seguem o exemplo dos autores dos livros postos em suas mãos para estudo. O maior mal de tudo isto é o permanente efeito dessas coisas sobre o caráter. A última mensagem de Deus, recebida com indiferença. Estando a encerrar-se o seu tempo de graça, entregavam-se os antediluvianos a divertimentos e festas empolgantes. Os que possuíam influência e poderio aplicavam-se em conservar a mente do povo ocupada com júbilo e prazer, para que não acontecesse alguém ficar impressionado pela última e solene advertência. Não vemos o mesmo repetido em nossa época? Enquanto os servos de Deus estão a dar a mensagem de que o fim de todas as coisas está às portas, o mundo se absorve em divertimentos e busca de prazeres. Há uma constante sequência de sensações que ocasiona a indiferença para com Deus e impede o povo de se impressionar com as verdades que unicamente o pode salvar da destruição vindoura. Os guardadores do sábado serão testados. Jovens observadores do sábado que têm cedido à influência do mundo hão de ser experimentados e provados. Acham-se sobre nós os perigos dos últimos dias. Está diante dos jovens uma prova de que muitos não têm feito ideia. Serão levados à aflitiva perplexidade, provando-se a genuinidade de sua fé. Professam estar aguardando o Filho do Homem. Todavia, alguns deles têm sido um deplorável exemplo aos incrédulos. Não têm desejado abandonar as coisas do mundo, mas vivem antes com ele, frequentando piqueniques e outras reuniões de prazer, lisonjeando-se de que se estavam entregando a inocentes entretenimentos. São, porém, tais condescendências que os separam de Deus, fazendo-os filhos do mundo. Deus não reconhece os caçadores de prazer como seus seguidores. Unicamente os abnegados, os que vivem uma vida de sobriedade, humildade e santidade, são verdadeiros seguidores de Jesus. E esses não podem encontrar alegria nas frívolas, vazias conversações dos amantes do mundo. A primeira consideração: que ninguém comece por crer que os divertimentos são essenciais e que o imprudente desrespeito pelo Espírito Santo, durante horas de prazer egoísta, deve ser considerado coisa sem importância. Deus não se deixará escarnecer. Cada rapaz e cada moça faça a si mesmo a pergunta: estou preparado hoje para morrer? Tenho o preparo de coração que me capacita a fazer a obra que o Senhor me entregou para fazer?